Então, pessoal, boa noite a todos, todas e todos. Começamos hoje, então, nosso segundo encontro do grupo de estudos em que a gente vai conversar sobre o livro Diálogos com Reggio Emília, Escutar, Investigar e Aprender, organizado pela Carla Rinaldi. E nesse segundo encontro, a gente vai conversar sobre o capítulo 1, Ficar do lado das crianças, a sabedoria dos educadores, e o capítulo 2, Participação como comunicação. Né? Lembrando que eu e a Lady aqui, a gente está para tentar organizar a conversa, mas sempre que vocês se sentirem à vontade, com vontade, né, vocês podem nos interromper, usar o recurso de levantar a mão aqui e tal, né, para poder dialogar de forma espontânea. Acho que eu vou colocar, Bernardo, a projeção, já até para ver se melhora, né? Uhum. A A imagem. projetazione. Tá aparecendo já. Então vamos. Começando então do início. Eu achei já bem importante essa questão da Carla Rinaldi sempre ter feito uma introdução atualizada sobre os textos, né? Que na verdade cada capítulo é como se fosse um artigo de alguma fala, algum momento que ela participou. E aí eu fiquei pensando, né? Há 10 anos atrás, ou 12, como ela traz nesse primeiro capítulo, Reggio Emília já era uma referência, né? A educação italiana já era uma referência aqui no Brasil. E ainda assim ela faz duras críticas, né, ao sistema, como num percurso ainda bem primário. E aí eu fiquei pensando que se eles achavam ruim, a gente achava maravilhoso já. Então, como que foi acontecendo esse processo e que, ao mesmo tempo, eu acho ele muito semelhante ao nosso percurso aqui no Brasil, né? Tem várias passagens dos textos que fazem essa ligação, onde eu consigo enxergar a educação infantil aqui no Brasil também. Isso também me chamou a atenção, assim, ver o quanto que eles estavam críticos sobre como era a realidade deles lá, mas que com certeza já era muito mais avançada do que a nossa aqui no Brasil, daqui a pouco até hoje em dia, assim. Mas eu acho que esse espírito crítico que fez com que, né, um dos motivos que a Reggio pudesse ser uma referência hoje, né? Agora eu estou confuso se foi nesse livro ou no o outro, acho que foi no outro, que é o Crianças, Espaços e Relações, que fala assim tantos prêmios que Reggio já, a prefeitura de Reggio as escolas de Reggio já ganharam mundialmente, assim, como referência na área da educação, mas, né, sempre tem que começar por algum lugar. Se a gente no Brasil hoje em dia não está nesse patamar, a gente tem que tentar buscar meios que isso de uma forma ou de outra aconteça, né? E eu acho que uma coisa legal que ele traz aqui no texto, que às vezes a gente não vê muito, a gente vê assim, tem que melhorar a educação, vamos pensar na criança, na criança, na criança, na criança, na criança. Mas aí, às vezes, tu esquece do adulto que vai trabalhar com essa criança. Porque, né, e a Lady botou mais para frente na apresentação, né, um triângulo, assim, se qualquer uma das conceitos-chave, dessas pessoas-chave que nesse trabalho não tiverem bem, vai afetar as outras, né? Então, ali, na página 58, ele coloca, né, o bem-estar social da criança, das famílias e educadores. Então, o educador, o professor, ele está como um ser ativo nesse processo, né? Porque às vezes a gente pensa na criança, mas se não pensar que é uma relação de trabalho, que ele é um adulto, se for tudo pensado para a criança, esse adulto também vai se sentir incomodado, porque em outros livros trazia a questão da própria saúde do trabalhador. Como é que esse trabalhador que vai trabalhar com a criança vai olhar para baixo, vai carregar ela, enfim, ele também tem questões que têm que ser pensadas, né, para ele, exclusivamente para ele. Isso não significa que ele não vai pensar na criança, mas, né, tem que ser um trabalho conjunto. Agora eu vi ali que eu escrevi alguns pontos, quero morrer, que comi um S. Vai ficar aparecendo na apresentação. Mas ainda, voltando ali logo na 59,
que o Bernardo falou da 58, no início do parágrafo, eles fazem uma relação desses direitos das crianças e os direitos dos pais, né, das famílias, porque era extremamente difícil e ainda é, em diversos lugares, compreender que a participação da família não era uma escolha, mas parte da identidade do nido, o direito das crianças ficando ao lado do direito dos pais. Porque ao mesmo tempo que aqui no Brasil a gente já discute essa coisa da participação da família, de trazer a família para dentro da escola, a gente não faz isso de uma maneira genuína, vamos dizer assim, né? A gente ainda tem um distanciamento e em várias instituições, eu acho que a gente já conversou sobre isso em algum outro espaço, parece que quanto menos tempo a família ficar na escola, melhor, né? A gente quer assim, se largou a criança, deu tchau, filho e foi embora, ótimo. Sendo que não, que na verdade é o contrário. Para se fortalecer esse triângulo da escola, crianças e famílias, a família tem que entender. E ainda mais abaixo, nessa primeira parte ali na 59, eles trazem essa importância de que para a família compreender o papel da escola, a gente tem que instrumentalizar essas famílias, né? De mostrar qual é a relevância, o que é que se faz, qual é o papel da escola, qual é o papel disso na formação das crianças. E esses dois capítulos que a gente está estudando hoje, eles falam especificamente do nido, que é o que seria a escola de 0 a 3, né? Aqui para nós. A Letícia levantou a mão. Boa noite, tudo bem? Eu não podia deixar de comentar sobre essa parte do livro, né? Porque está sendo muito significativo para mim também. Eu tenho uma escola aqui que eu acompanho que, gente, a gente não vê a família na escola, né? E, olha, a escola não conseguiu montar conselho de escola, não conseguiu montar PM até agora por conta disso, porque eles não têm vínculo com a família, né? E até esse retorno às aulas, eles não são obrigados a levar as crianças à escola, mas é a escola que tem menos público. Tem semana que vai uma, duas crianças na escola, mesmo com rodízio, eles não têm participação, sabe? Eles não chamam a família para a escola, não tem nenhum atrativo. E pelo contrário, a família chega na escola, é uma escola que está com problema estrutural também, né? Uma escola suja, uma escola bagunçada. Então, quando eu li toda essa parte, eu não tinha lido esse livro completo. Antes desse estudo, eu só tinha lido aquela primeira introdução, né? E eu fiquei encantada com essa parte mesmo, que eles já é um histórico, né, de Régio, que eles fizeram aí com a família, né, a comunidade que levantou as escolas e a participação mesmo, o quão importante que tem da família na escola, né? E é o que a gente precisa mesmo, porque já está aprovado. Acho que tudo que é projeto que nós fazemos, que traz a família, que a família se interessa, a gente tem resultado, né? E agora a gente está assim, com a faca e o queijo na mão, né? Porque a gente está dentro das casas das pessoas, né? Essa aula remota. A gente participa muito desse cotidiano deles. Então, eu acho que é assim, aonde a gente pode fortificar mais esses vínculos ainda para o retorno às aulas, né? Principalmente essas escolas que nunca fizeram isso. Então, assim, esse trabalho de Régio para mim aqui foi demais, unânime. E uma coisa que eles trazem ali, que corrobora isso que a Letícia traz, né? Assim, de que as trocas que eles fazem lá não são somente assim, os professores vão dizer o que é o certo, como a forma certa de trabalhar com a criança, por exemplo. Que às vezes, eu mesmo já fiquei pensando assim, que eu acho que isso pode ser uma das formas, assim, porque eu acho que os pais, às vezes, eles realmente precisam de uma instrução, tanto por vontade deles, assim, a gente gostaria de saber mais sobre, sei lá, desfraude, e às vezes os professores mesmo, tá, os pais estão achando que o desfraude é só uma coisa mecânica, mas não, tem toda uma questão, né, psicológica por trás do desfraude, daqui a pouco os pais realmente precisam né, serem instruídos. Só que também a gente não pode ficar só nisso, né, de,
a escola está ali para instruir os pais, não, de botar trocas, né? Eu anotei assim, trocas mais horizontais com essas famílias, né? E agora não sei se é nesse capítulo ou no outro, mas de começar a ver os pais como pessoas que fazem outras coisas, né? Fora do ambiente da escola. Que é uma coisa bem interessante, né? Na semana passada mesmo, uma das professoras da minha escola, de artes e ciências, ela pegou e disse que viu uma mãe de um aluno fazendo exercício aquele de corda, assim, de tecido. E daí me veio, sabe, pareciam dois mundos diferentes, assim, eu vendo a mãe da criança, que aparece, né, ela era a mãe da criança, ponto. E daí, a hora que trouxe a informação de que ela fazia aula de tecido num círculo, tipo, sabe? Olha só que legal, sabe? Aquela mãe que eu só vejo como a mãe do fulaninho, do Beltraninho, é uma pessoa que tem outros hobbies, ou faz outras coisas na vida. E às vezes a gente passa um ano com aquela criança e daí tu só sabe do nome do pai, da mãe, e quem sabe da profissão, e era isso, né? É tão superficial, assim, e a potencialidade que tem, que poderia se ter nessa relação, né? E muitas vezes a escola, ela se diz proposta a um diálogo com a família, mas ao mesmo tempo ela já vem com um papel de superioridade, né? Muitas vezes a escola não pergunta para a família o que a família já sabe sobre seu filho, né? Não dá esse espaço para a família contribuir para o trabalho da escola. A escola já chega com questões que ela viu como se a família não soubesse nada do seu filho, né? Que isso é uma coisa bem comum também de acontecer. Então, para se ter esse diálogo que não é de escola acima, de família abaixo, para ter essa coisa de todos os pontos na mesma altura, é preciso então que tenha esse espaço para todos falarem, né? Não adianta a gente querer fazer aquela entrevista inicial e a gente só fazer perguntas que não têm relevância, né, para a família e não abrir o espaço para de fato conversar, ou não abrir o espaço para o professor que vai receber aquela criança conversar com a família anteriormente. Porque, infelizmente, a realidade de muitas escolas é que os professores só ficam sabendo de uma adaptação de uma criança, muitas vezes no dia, um pouco antes daquela criança chegar na sala, né? Então, como que tu vai se preparar para receber sem informações concretas daquela criança, né? E aí eu até trago aqui essa palavra, essa frase, né? Natureza dialógica e qualidade dialética, que eu enxerguei o Paulo Freire falando isso, né? Que é bem dele também, que é permanente na relação. Mas se a gente não tem essa dialógica e essa dialética, a gente não vai conseguir progredir no diálogo da escola e das famílias. E uma coisa que às vezes as escolas colocam como barreira é pensar assim, ah, tá, mas esse pai, essa mãe, se entrar aqui, vai começar a ter um monte de problema. Ai, a cadeira que é assim, o quadro que é assim, o brinquedo que está quebrado, ou alguma coisa que tem que ser arrumada. Mas a gente nunca pensa assim, de que tá ok, os pais podem ver que a escola daqui a pouco está um pouco defasada, que poderia ser mudada alguma coisa, mas então, ao invés de tentar barrar isso, então vamos acolher essa família, porque essa família, a hora que a escola acolher ela de uma forma verdadeira, assim, ela vai querer ajudar. Eu acho que por mais que seja privada, eu acho que na questão pública um pouco, né, eu acho que esse instinto, digamos, é mais, acontece mais vezes, mas eu acho que inclusive na privada, porque os pais querem participar da vida dos seus filhos, né, depende de como essa escola vai acolher isso. Eu acho que sim, o primeiro movimento dos pais vai ser de julgar, porque eles vão ver algo estranho a eles, né? Ah, tá. Eu até agora não sabia como é que era a vida do meu filho aqui dentro. E agora eu tô vendo, acho que a primeira reação vai ser né? E às vezes querer afastar para tirar esse pai, essa mãe que pode ser crítico, sim? Aí ficou parado para mim. Eu tô te ouvindo, mas cortou um pouco a tua fala. Acho que agora estabilizou. Né? Não, a escola às vezes querendo minimizar isso, tira esse pai, essa mãe da escola, mas não vê a potencialidade que teria com eles dentro, né?
E aí eu acho que isso aqui são só alguns tópicos, mas eu acho que o texto traz bem isso, né? Que para a gente ter um processo participativo ativo dentro da escola, né, principalmente da escola infantil, a gente tem que estar aberto a um diálogo para estruturar novos conceitos. Não é um diálogo só para criar uma linha de regra do que já é estabelecido, né? É um diálogo que aceita e concebe o outro como um igual para contribuir. E aí sim a gente vai conseguir dizer e fazer o que diz, e não só falar bonito na teoria, mas na prática ser diferente, né? Eu acho que esse é o mais comum, né? A gente ter uma fala que muitas vezes é potente, mas na hora de fazer a gente não consegue. Tem algum momento que a Carla Rinaldi fala do óbvio, e é bem isso, né? O que parece tão óbvio para a gente numa leitura ou num pensamento é muito difícil de colocar em prática, né? De estruturar aquilo, externalizar. Porque o que a gente pensa ali naquela hora, ah, tá, vou fazer assim. Aí chega na hora da prática, encontra uma dificuldade de receptividade dos colegas, da gestão, da coordenação, das famílias. Então, você cria todo um ambiente que é difícil de progredir. Mas aí tem até uma frase aqui na página 66, no início do segundo parágrafo, que diz: é necessário um grande esforço para fazer isso, mas devemos tentar. Que é aquela ideia de que se a gente ficar sempre dizendo é muito difícil, ou não tem tudo, né? A gente sempre ficar colocando barreiras, a gente não vai conseguir progredir, né? E aqui falando estritamente do diálogo e da participação da família, por mais que seja um passo difícil de dar, e de estar aberto às críticas, a gente tem que fazer nem que seja pequenos movimentos. Se eu não tenho ainda a capacidade de receber a família abertamente em todos os momentos, pelo menos uma ou duas vezes na semana vão ter momentos que eu vou convidar a família para ingressar na escola de alguma forma. Então, eu vou fazendo esses movimentos até que eu acho, na minha ideia, que muitas vezes a família julga porque ela tem poucas oportunidades de estar junto, né? Então, quando ela tem a chance, ela vai com um olhar julgador. Agora, se fosse da rotina dela estar incluída, ela ia se sentir pertencente do espaço da escola, né? Não, não sei se tu queria falar mais, Beth. Não, não, de que é bem isso. Se a família vai uma vez por mês, quando isso na escola, ela vai criando recortes sobre como é a realidade dessa escola. Então, se ela chega um dia e a sala está bagunçada porque as crianças acabaram de brincar e não deu tempo de limpar, e vai, esse professor é desleixado, ele deixa as crianças fazerem o que quiser. Mas, enfim, né? Para quem vive o dia a dia da escola, entende, tá? Tem momentos que realmente a sala tá uma bagunça, mas é porque ali as crianças estão vivendo ali, né? Agora, se tanto que é um momento de tensão, quando vai ter visita na escola, então a gente tem que arrumar tudo, tá? Porque essa pessoa vai fazer esse recorte. E daí a criança tá chorando, ela tá chorando porque é um motivo digno, né? Justo. Ela queria um brinquedo, o colega não emprestou, ok? Mas a gente tem que tentar organizar para que ela não chore, porque se chegar um pai, uma mãe para visitar, ver que a criança está chorando, como assim estão chorando? A criança está chorando e não estão fazendo nada, né? Esses recortes que acontecem com a mesma com as pessoas que estão visitando a escola no primeiro momento, não poderiam acontecer com uma pessoa que já está na escola há mais tempo, né? Essa pessoa devia ter acostumado, tá? Ok, a criança está chorando, eu posso não saber o porquê, mas eu entendo que essa escola tem um manejo dessa criança de uma forma que ela está chorando porque é uma forma digna, ninguém está deixando ela de lado, né? E o quão importante isso, né? De que quanto mais, né? E agora fisicamente fica um pouco mais difícil, porque para as escolas que já retornaram com o ensino presencial, estão sendo colocadas questões sanitárias, assim, então o acesso físico dos responsáveis na escola está mais restrito, mas, né, como é que depois, ok, a pandemia passou, né, no Brasil vai demorar mais do que nos outros lugares do mundo, mas, né, uma hora vai passar, como é que a gente vai acolher realmente essas famílias, né, porque elas vão estar com ânsia também de ver esses espaços e julgar essa realidade que até então elas estavam, né, sem ver. E daí se a acolhida da escola, esses pais que vão estar ansiosos por ver a escola, for de falar, não,
volta lá para o teu lugar, né? Já vai ser mais uma barreira que vai ser criada, né? E quem sai perdendo com tudo isso é a criança, o próprio responsável e o professor educador, porque mais para frente ali, na 73 ali fala, o fato de, no meio do segundo parágrafo, o fato de um pai e uma mãe perguntar todo dia o que seu filho ou filha fez no nido e com que ele brincou, não é garantia que essa pessoa é melhor pai e mãe do que outra, e que em 2 anos pode nunca ter feito além de uma pergunta se o filho ou filha fez as refeições ou foi ao banheiro. Então essas trocas, às vezes, né, são tão frágeis, assim, né? Na escola que eu trabalho, a gente escreve na agenda um pouco do dia da criança e depois, na hora da entrega, né, os pais nos perguntam como é que foi o dia. Só que tem dias que tu quer falar alguma coisa, e tem outros gente, a criança não fez nada demais naquele dia. Daí tu fica, tudo bem, tudo certo. Daí, eu percebo a ansiedade dos pais em quererem que eu conte algo sobre o dia da criança. Só que tem dias que a criança não fez nada demais. A criança só brincou, né? E daí, às vezes, tu tem que inventar não, mas, tipo, hoje foi muito boa a brincadeira, mas aí mas foi uma brincadeira que eu tive que dizer que foi boa para a criança, foi boa também, mas sabe, a gente tem que alimentar aquela ansiedade que se o pai ou a mãe tivesse mais presente no dia a dia da escola, ia ser uma coisa mais tranquila, né? Eles iam saber, assim, iam confiar nos professores também. Eu acho que é uma relação que às vezes a gente perde aqui no Brasil. Não sei o quanto que o pai e a mãe se sentem confortáveis com, e confiantes com esses professores, né? Porque daqui a pouco se tem uma relação muito mais com menos trocas, aliás, né? É difícil que esse professor, esse pai, essa mãe possa confiar no professor, que é uma coisa que não fala aqui nesse capítulo, mas no livro que a gente está falando do diário do acolhimento na escola da infância, fala na questão do educador referência, para que essa família possa ter um profissional da escola que tá, ok, eu posso não conhecer muito bem a escola, mas eu conheço aquela pessoa, ela já foi na minha casa, ela sabe meu nome, sabe o que eu trabalho, né? De ter um elo. Se esse elo vai facilitar a vida da criança, com certeza vai facilitar a vida dos responsáveis pela essa criança. Porque ninguém pensa muitas vezes, mas a hora que a criança está indo numa escola nova, os pais estão numa escola nova também. E às vezes a gente menospreza essa relação que esses adultos vão ter com essa escola e estão pensando na criança, sendo que é ele que vai intermediar esse processo, né? Eu até acho bem importante a gente perceber a relevância que se dá para a família em Reggio Emília, tanto que se dedica uma parte da escrita da Carla Rinaldi a falar especificamente sobre a reestruturação das famílias, como que houve a mudança das mulheres terem um papel diferente da relação com o trabalho, sobre o que acontece com a família quando ela tem um filho, a solidão. Então, eu vejo assim que é o respeito ao indivíduo, tanto que tem um momento, acho que é na página 73 também, que é ali no comecinho, ó. Existe uma demanda ou uma necessidade de ser compreendido de modo holístico, quer dizer, não ser considerado como uma pessoa, tanto como um pai, mãe de ou pai ou mãe de fulano, porque eu acho que às vezes a escola desconhece as famílias, né? Só fala, é o pai do João, é a mãe do Pedro, mas quem é o pai do João e quem é a mãe do Pedro, né? Quem é a pessoa que está ali, né? Então a nossa relação também se distancia nesse ponto. E aí a gente pensa também numa questão cultural. Ao mesmo tempo que aqui hoje a gente reclama que não tem reconhecimento, que a educação não é valorizada, que a educação infantil é a menos valorizada ainda, a gente percebe que isso também já aconteceu lá na Itália, que hoje nos inspira. Então, de se inspirar também nessas práticas que foram fortalecidas lá, para que houvesse essa mudança de relação. E tem vários momentos do texto que elas falam que isso também foi um movimento político, né? A escola fez um esforço para se aproximar das questões políticas, municipárias, de trazer isso para o debate. Porque, assim como aqui no Brasil, lá também muitas decisões são pautadas, eram pelo menos, né, há 12 anos atrás, pautadas em decisões políticas. Eles que decidiam, né, como é que vai ser a formação exigida, o número de funcionários. A Priscila não está aqui hoje, mas ela é uma pessoa que compartilhou com a gente, por exemplo, que no município que ela trabalha,
só tem um adulto de referência em cada etapa, independente de ser berçário ou de ser o que a gente chama de pré ou jardim. Só tem um adulto, né? Então, se esse adulto precisa ir no banheiro, se esse adulto precisa atender uma outra criança, ele não tem um amparo, mas isso é uma decisão que é municipal, né? Que foi pautada em alguém que não vê as especificidades da educação infantil, que acha que é a mesma coisa que o ensino fundamental, por exemplo, ou o ensino médio, né? Então, também tem esse despreparo, que tem a ver com a relação de quem fala em nome da educação, né? Nem sempre quem fala em nome da educação é uma pessoa da área da educação. Nem sempre quem vai falar sobre desenvolvimento infantil numa entrevista na televisão vai ser um professor, raramente vai ser. Provavelmente vai ser um psicólogo, né? Então, o que acontece também nesse ponto que o professor não tem o direito de voz, o profissional da educação não tem esse direito de voz? E isso que tu traz aí, a questão da política, porque às vezes se quer tirar isso, né, da educação, mas a educação, enfim, essa é uma visão, né? Pode ser que vocês concordem ou discordem e não tem problema nisso, mas a questão, ela sempre tem que trazer algo revolucionário, digamos assim, sabe? De que senão a gente só vai criar, né, vai virar uma fábrica, assim, porque e querer tirar o caráter político do professor é uma coisa que eu acho que não existe, porque senão tu vai estar ali só como um livro didático, sabe? Um livro didático vai trazer um viés político também, mas enfim, de que não tem como tu, enquanto professor, uma professora mulher, por exemplo, negra, ela vai abordar assuntos, sei lá, diferentes de um homem branco, sabe? Não tem como vários assuntos estarem atravessados por essa pessoa e ela olhar da mesma forma de que outra pessoa. Então, a gente entendeu o ser humano enquanto ser político, um ser político social, assim, e um ser político que também vai fazer política né, de partido e tal, tudo mais, é importante. Porque, que nem a gente falou, se são políticos, né, pessoas da política partidária, que estão lá colocando que na educação infantil lá de Minas, né, de Belo Horizonte, da onde a Priscila trabalha, que É precisa só Varginha. de uma professora, isso é de Varginha, lá, aqui não, para 8 crianças, um adulto. Qual é o entendimento que essa pessoa tem? Como é que a gente vai tentar influenciar isso? A gente vai tentar dentro da nossa prática também, mas daqui a pouco a gente precisa de ter representação política partidária nessas pessoas. E a gente não tem que, eu acho, ter medo disso. E eu acho que o legal é que o livro é bem político, a gente fala de partidos de esquerda e tal, de que às vezes né, a gente fica pisando em ovos assim para falar sobre educação, mas a educação é uma coisa tão complexa que ela vai se dar no dia a dia na escola, mas ela também vai estar guiada por coisas que vão vir de cima da gente. Então, se a gente sempre ficar alheio ao que acontece fora da nossa escola, a gente não vai entender que ela é afetada e também influencia outras coisas, né? Se as escolas lá de régio ficassem, a gente vai fazer o nosso dentro da nossa escola e eras isso, não iam chegar onde eles estão hoje. Eles chegaram para começar a se ver, olha só, vamos criar uma rede entre a gente, entre as escolas, né, do Nido ali, que são as NID, né, quando são várias, enfim, entre as escolas que trabalham com o mesmo grupo de crianças, porque olha só, a hora que a gente consegue se ver como iguais, a gente consegue ter uma força maior, né? Porque não é a escolinha A, a escolinha B, esse conjunto de escolas que estão dizendo, a gente precisa disso, disso, daquilo, né? E esse é um movimento que a gente quer fazer com as crianças, né? A gente quer fazer com que as crianças sejam mais autônomas, consigam compartilhar entre si, mas é um movimento que a gente, enquanto adulto, é difícil de fazer muitas vezes, né? Eu quero falar rapidinho. Pode falar, Bruno. Eu acredito que a educação seja uma construção social. Então, não tem como a gente construir uma sociedade que não seja política. Não tem como a gente não estudar política e não lutar. Porque a gente está construindo uma sociedade, o futuro. Como é que a gente não vai se posicionar? Como é que a gente não vai se engajar? Isso é muito importante. Inclusive, ali, quando fala da família, que são inseparados e integrados, a família tem que estar junto com a gente nessa luta, porque a família faz parte desse trabalho. A família é o ninho dessas crianças. Elas estão ali junto
com a gente, nesse trabalho junto com a gente, educando essa criança. Porque tem aquela famosa frase que a educação vem de casa, e não é assim, a gente educa dentro de sala também. Então, educação sim é um ato político e a gente tem que existir. E é bem isso mesmo, Bruna. Eu acho que muitas vezes a gente fica com medo, e eu entendo que a cultura brasileira criou uma demonização da política. Tipo, não se discute política. Só que é o fato da gente não discutir política que faz com que hoje nós tenhamos esse tipo de governo estruturado, esse tipo de gestão a nível municipal, a nível estadual e federal. Né? A gente não conversa e a gente não consegue chegar num ponto. Geralmente, em outros locais, que também têm sistemas democráticos, a gente não vê toda essa pluralidade, vamos dizer assim, né, de ideais dentro de uma política eleita. E aqui no Brasil não se avança porque a gente tem diversos gestores e responsáveis que não estão na mesma linha de pensamento, que não seguem. Então fica difícil. Eu tenho uma ideia, mas daí passa adiante lá, o outro me barra. E assim vai, né? Então entra toda uma questão que a gente, se for discutir, a gente nunca vai acabar. Mas eu só queria retomar a questão das famílias antes da gente seguir, que tem uma parte assim que eu acho que todo mundo já passou por isso, e me lembra também a questão da abordagem Pickler, que é o seguinte, ainda é na página 73. No final do primeiro parágrafo, eles dizem: os pais não precisam ser submetidos a julgamentos, em especial a pré-julgamentos. Por quê? Porque isso carrega um peso muito grande, né? No momento que a gente julga ou pré-julga uma família, de que essa família sempre é assim, ou sempre faz isso, ou nunca participa, ou isso ou aquilo, a gente também direciona um olhar para a criança daquela família, né? E ela sofre as consequências no ambiente da escola. E muitas vezes esse pré-julgamento que acontece dos adultos que deveriam estar ali como acolhedores, essa criança vai levar durante toda a trajetória dela naquele espaço. Né? Quantas vezes a gente chega para conhecer um grupo de crianças e aí já vem os outros adultos e diz: essa criança é assim, essa criança é assado, a mãe daquela dali nunca lê agenda, não sei o quê. Não importa, né? Se tem uma agenda na escola e esses pais nunca leem agenda, então eu tenho que mudar alguma conduta, de conversar com eles, de quem sabe encontrar a família com a agenda, dizer: olha, tem um bilhete importante hoje, né? De não simplesmente eu pré-julgar, às vezes a gente não sabe, né, o que está se passando naquela relação familiar, e a gente já tem um pré-julgamento que vira um rótulo, que vira, né, uma verdade sobre aquela criança e a família dela. Isso, e da mesma forma que os pais vão construir recortes, né, da realidade e vão nos julgar a partir disso, a gente às vezes acaba fazendo isso, né? E sem querer muitas vezes, mas é um movimento que a gente tem que tentar fazer com que ele barre, né? Porque senão a gente só reproduz essa dinâmica. Eu falei que eu lembrei da abordagem Pickler porque eu fiquei pensando em muitas vezes que eu já vi os educadores falando mal da mãe da criança, por exemplo, e a criança estava ali, mas era uma criança que ainda não tinha linguagem oral ou é um bebê. Mas você está falando daquela mãe. Eu jamais, em nenhuma situação, vou começar a falar mal da família do Bernardo, o Bernardo estando presente. A gente tem esse cuidado, mas com as crianças, muitas vezes, na maioria das vezes, não se tem esse cuidado. Né? Inclusive com crianças que falam e se comunicam. Eu já vi muitas vezes educadores fazendo críticas como se a criança não fosse capaz de entender. Né? E aquilo ali tá ficando, né? Olha o que falam da minha mãe, olha o que falam do meu pai, a minha família é assim, então a gente também tem que ter esse cuidado na hora de julgar e ainda compartilhar esse julgamento como se fosse algo normal. E eu queria até completar isso que você falou. Da mesma forma que a gente faz esse julgamento, o pré-julgamento dos pais, eles também fazem da gente, né? Você não tem um vínculo com ele, você não conhece eles falam a mesma coisa sobre o seu trabalho,
E o quanto machuca a gente, né? Quando alguém julga nosso trabalho, fala, agora mesmo, assim, falando que a gente não está fazendo nada, e o quanto a gente está se matando para trabalhar, né? Então, eu acho que é uma via de mão dupla aí, da mesma forma que a gente não pode julgar eles, porque a gente não sabe o que está acontecendo com esse pai também, né? Não sabe o que acontece ali dentro daquela casa. A gente também não aceita que eles façam esse pré-julgamento da gente. Então, acho que por isso tem que ter esse trabalho conjunto, né? Para não cair sempre nesses julgamentos mesmo. Isso, como seria melhor, eu acho que se os pais tivessem mais junto com a gente, né, e a gente junto com os pais, assim, entendendo que a gente está trabalhando junto pelo bem-estar daquela criança, porque realmente essa função da agenda que a Lady falou já é chato, sabe? Tu tem que escrever na escola que eu trabalho, né? Eu tenho que escrever a agenda todo dia da criança, daí às vezes tu coloca, hoje fez isso, né? Tentando relatar algo legal, né? De legal que a criança fez um dia, e daí tu nem tem nenhum retorno, mas, né? E se a gente tivesse muito mais contato, e o contato, não vou dizer assim, a gente ficasse falando todo dia, mas poder se falar todo dia, né? Eu acho a hora que nem a questão da agenda, a questão da agenda inicialmente poderia ser boa, só que como é uma coisa diária, perde o especial da agenda, porque todo dia vai ter algo escrito, tá, então hoje, se eu não ler hoje, eu leio amanhã, ou leio depois, então, né, sabe? Mas poder ter acesso a essa família. Mas uma coisa que a Letícia falou e me lembrou, o que a Bruna também já colocou, a questão das famílias poderem ir junto com os educadores, com os profissionais da educação, né? E especialmente agora na questão da pandemia, a gente pode ver assim, tem que voltar às aulas presenciais por causa do bem-estar das crianças, blá, blá, blá. Daí com a fala de vários responsáveis dizendo assim, os professores têm que voltar a trabalhar, de realmente não entendendo que, tá, os pais poderiam querer que a gente voltasse a trabalhar presencialmente, mas dizer que a gente não está trabalhando é uma ofensa, né? Só porque tu não está com a criança na escola, tu não está trabalhando agora, tu está fazendo vídeo, a tua carga horária pode ter diminuído, né, formalmente, mas daqui a pouco agora tu está trabalhando o dia inteiro, porque de manhã até de noite tu está pensando em aula, pensando em vídeo, pensando em atividades para fazer, para levar para as crianças. Então, o entendimento dos pais de educação infantil agora na pandemia teve que ser reformulado, né? E eu não sei até que ponto eles, agora que as aulas em alguns lugares voltaram, se eles só mudaram, tipo, ok, vamos lutar pela educação infantil porque a gente viu que ela é muito importante, ou só assim, tá, ok, acabou as restrições, agora voltou para a escola e segue a vida como era antes, sabe? Será que eles teve algum momento de um movimento de fazer com que esses pais tivessem uma noção disso, ou só voltou como era antes, que é uma forma que a gente gostaria que melhorasse, né? Eu acho que a gente teve uma falsa ilusão durante um período de que esse afastamento faria com que os pais enxergassem a importância da escola, né? Mas, na verdade, eles ainda nos colocaram lá embaixo, né? Os pais, eu digo a sociedade no geral, porque vamos só dar um exemplo bem simples, tá? O fato de produzir vídeos. Nós poderíamos sim saber produzir, editar um vídeo, mas essa não era uma exigência do professor de educação infantil, por exemplo, né? Não fazia parte da nossa rotina de trabalho. E a gente teve que aprender a lidar com essas ferramentas dentro das limitações que cada um tinha, e nós não fomos instrumentalizados. Não foi oferecido um aparato para a gente conseguir realizar essa tarefa, e ainda assim a gente teve que dar conta. A gente teve que dar conta de conduzir uma aula online com crianças, a gente teve que dar conta de ter uma internet que não caísse, a gente teve que dar conta de diversas coisas e em nenhum momento a gente recebeu a estrutura para dar conta disso, né? Só a exigência. E eu tenho um relato assim que me deixou muito decepcionada, que uma mãe fez um post um dia na internet, e nem era uma mãe da escola que eu trabalhava, mas de uma escola que eu já trabalhei, dizendo que o professor não pode exigir a vacina para retornar, porque a mesma máscara que protegeu o profissional da saúde vai proteger o professor. Não tem sentido.
porque o profissional da saúde, ele escolheu trabalhar dentro de uma profissão que exige muitas vezes uma doação, inclusive da sua própria saúde, né? Nós não tivemos, não foi uma escolha nossa. E esses profissionais, quando estavam trabalhando, que fazia parte do trabalho deles, não existia vacina. Depois veio a vacina e foram os primeiros a ser vacinados. Mas para nós, quando se exigia um retorno, já existia o recurso da vacina. Só que não existia um interesse público em vacinar os profissionais da educação. Né? E não era nem só o professor, era todos que integram a escola. Então, olha como as pessoas são cruéis quando elas querem defender um interesse que é privado delas também. Não, e de não entender as dinâmicas desses diferentes espaços, né? Ok, né, e são diferentes, né? A pessoa que está trabalhando no hospital, por exemplo, na área da saúde, ela estava ali, né? Os casos de Covid estavam indo diretamente para lá, então ela tinha que ser protegida, lógico. Agora, na questão da educação infantil, de não ter esse cuidado, esse professor de educação infantil, ele né, vai estar afastado dessas crianças, como é que vai dar essa questão de não entender como é que funciona a educação infantil? A lei de, não sei se foi nesse grupo no encontro passado ou no outro ela já falou, enfim, de que ela viu um vídeo, né, de, olha só como essa nossa escola é maravilhosa, dizia, né, todos os protocolos estavam sendo seguidos, mas aí tu olhava, elas pareciam uma coisa robótica, assim, sabe? De querer que essas crianças façam isso. Pode ser bom no sentido da pandemia, mas o que significa estar numa escola dessa forma, sabe? E o quanto que é para mostrar para os pais, que é uma escola privada, né? Ó, só venham para cá porque a gente está sendo seguro, mas aí será que vale isso, sabe? Eu até, não na questão de julgamento, mas até para a gente pensar no que é considerado bom e ruim pela família. Depois eu vou procurar essa postagem, porque é uma postagem pública dessa escola, e vou compartilhar no grupo para vocês assistirem e pensarem que reações que causa também, né? Porque, e também pensar no contexto daquela escola. Porque, ou se vocês lerem os comentários, é uma postagem no Instagram, é como se fosse a melhor de todas. Essa sim, top, não sei o quê, mas na verdade é um protocolo de higiene e não de atendimento às crianças, né? E aí agora, entrando ali no subtítulo da equipe, achei maravilhoso que também já se faz essa relação de que quem vai trabalhar com as crianças, aqui para nós a educação infantil e lá para eles unido, é o diplomado insatisfeito, né? Que ele não gostaria de estar naquele lugar, que era visto como lugar só do cuidar, né? Eu queria estar na escola fundamental ou de ensino médio, mas não tinha espaço para todos. Porque o que o texto dá a entender é que, primeiro, as escolas nido, as de 0 a 3, elas eram ocupadas por profissionais que não necessariamente tinham uma qualificação a nível pedagógico, né? E aí começou a ser ocupado por esses diplomados, mas ao mesmo tempo eles não estavam satisfeitos de estar naquele lugar. E a gente vê aqui no Brasil, não só na educação infantil, mas em todas as etapas da educação básica, professores, profissionais de educação que estão ali muitas vezes porque foi o que eu consegui agora, era o que tinha emprego, ou é uma coisa passageira que depois eu vou para outra área. São pessoas que também estão insatisfeitas de estar ali. E infelizmente já vi muitas pessoas que não são habilitadas a trabalhar com crianças, mas que muitas vezes passaram num concurso público com estabilidade e vão ficar ali com as crianças, né? E não vão abrir mão disso. Então, olha, ao mesmo tempo que eu defendo, sim, a possibilidade da pessoa escolher fazer um concurso público, ter estabilidade, ocupar aquele espaço, que é extremamente potente, eu também vejo essa crítica da pessoa que ficou ali não deveria estar ali. E nada acontece, sabe? Então é uma coisa bem difícil de lidar. Lide, e muitas vezes elas acabam indo para a educação infantil achando que é mais fácil, né? Acha que é mais fácil ficar ali com a criança. Durante um tempo eu fui tutora do curso de pedagogia, né? Então, na primeira aula, a gente sempre perguntava para as alunas, por que você está aqui, né? O que você espera? Olha, gente, é unânime. Elas falam que é porque eu gosto de criança.
Elas só falam isso. Ah, eu gosto de criança, ah, eu quero trabalhar com educação infantil porque os maiores dão trabalho, não, eu quero ficar com os pequenininhos porque eu não aguento adolescente, pré-adolescente. Então, eles sempre pensam que a educação infantil é o mais fácil, que não precisa estudar, que não precisa fazer nada, que eles vão viver só de fazer bonequinho, né? E que não precisa nem ter uma formação para isso, né? Eu acho que com a profissionalização aí, né, dos profissionais de creche, isso se fortaleceu, porque até tem algum tempo atrás mesmo, né, eram cuidadores que ficavam com essas crianças, né, nas creches. Então a gente espera, nós estamos bem atrasados aqui no Brasil, né, com com essa formação, mas eu acho que agora, até no outro encontro eu falei, para mim, Régio é bem novo, né? Eu comecei a ouvir de 2018 para cá, quando eu assumi direção de creche em São Paulo, e isso já era mais forte, que aqui no meu município ainda não é tanto, só as estudiosas mesmo, né? Mas a gente começa a ter uma visão diferente da educação. Quando a gente vê isso, que nem agora eu vi o que eles fazem com a família, até a parte das reuniões, né? Que é o que a gente busca, fortalecer, qualificar essa reunião de pais, essa comunicação com os pais. A gente começa a ter um outro olhar, né? E não ficar sempre naquela mesmice só de ficar ali trocando fralda, de ficar ensinando a criança a comer, né? De ficar passando o tempo com ela ali no depósito, que é a escola. Não, tem que qualificar mesmo para os pais, para eles saberem o que acontece dentro dessa escola, e principalmente os professores terem essa noção, né? Essa responsabilidade que eles têm com esse desenvolvimento da primeira infância. Isso que tu traz, Letícia, infelizmente parece que é um relato, não é universal, mas a nível Brasil, ele é um relato que é único, assim, né? Eu, por exemplo, eu não participava de processos seletivos enquanto a pessoa que seleciona, por exemplo, né? Mas é muito triste quando tu faz um processo seletivo e as pessoas dizem, ah, eu amo criança, eu sempre cuidei das crianças da minha família. Não, não é que isso seja ruim, né? Eu acho que é essencial tu ter amor pelo que tu faz, ter encantamento e ter um desejo de se sentir bem cuidando também. Mas não é só isso, né? Porque senão qualquer um poderia estar ali. E eu sempre tenho muito medo, porque querendo ou não, a gente vai entrando numa bolha, né? E dentro da minha bolha de relações, as pessoas estudam educação infantil. Eu vejo muitas pessoas falando parecido com o que eu falo, pensando parecido com o que eu penso, mas eu sei, e aí me choca muitas vezes, quando eu tenho contato com as pessoas fora da minha bolha e aquilo ali é totalmente abstrato para elas, né? Muitas vezes eu vejo assim as pessoas falando, inclusive no lugar que eu ocupo hoje, ah, porque a gente quer isso, a gente busca isso, mas é uma coisa assim muito que está no subconsciente, mas eu ainda não sei como fazer e não entendo como fazer. Então, esses processos de valorar a educação infantil, de entender, né, como eles trazem aqui, a complexidade do trabalho, o valor sociocultural desse trabalho, que é o óbvio, né, que é nessa parte que eles falam do óbvio, ele ainda está muito perdido. O educador da infância, ele não encontrou essa identidade potente, né? É muitas vezes uma identidade assim, eu estou aqui fazendo o meu trabalho, tem que cuidar para as crianças não se machucar, para todo mundo ir para casa limpinho, com a fralda trocada, e comer a comida, comer tudo que tem no prato. E todo o resto, e todos os outros processos, né? Qual é o movimento que está faltando para a gente entender essa importância? E Lê Desculpa, pode falar. Pode falar, Bruna. Não, pode falar, pode falar. Tá. Não, é que tem uma parte ali no capítulo que fala que eu não sou mãe ainda, por enquanto, por um bom tempo não serei, mas diz que maternidade
não é ser, é tornar-se. E educador também. Educador é tornar-se. Então, eu tenho a minha experiência que eu comecei lá em 2017 fazendo um estágio, e o que eu disse na entrevista foi: eu amo crianças. E eu realmente amo. Não tem problema nisso. A questão é tu entender a importância que tem o processo de aprender e o processo de educar. E ir melhorando e estudando e buscar conhecimento o tempo todo. Porque ser educador é isso, né? Tu vira estudante pro resto da vida. E tá sempre buscando. Então, é tornar-se. Ser educador é tornar-se. Eu tô sempre me tornando um educador. E isso aí que tu falou agora, Bruna, eu ouvi essa frase, e aí eu não sei se teve uma relação com o Régio, mas foi numa formação que era sobre o Dia dos Professores na universidade. Eu acho que eu estava no segundo semestre, e uma professora disse que ser professor é um constante tornar-se, né? Porque tu nunca está pronto. Sempre vai ter uma coisa nova, ou sempre vai ter uma coisa que vai superar aquilo que tu julgava como apto. Né? E eu sempre brinco, né? O Brasil muda tanto de inspiração. Uma hora a gente é construtivista, outra hora a gente é 100% Piaget, outra hora a gente é, sei lá, Montessori, agora a gente é Reggio e Apícola, e daqui a 10 anos a gente pode ser outra coisa, que já foi ou que está sendo no mundo. Então, essa constância, ela também apavora, né? Eu até brinco aqui, o Raul um dia perguntou para mim: ai, mãe, por que tu tem tanto livro? Eu disse: porque eu preciso saber das coisas. Ele: mas daí tu vai saber muito. E eu: não, né? A gente tenta, Raul, mas a gente nunca vai saber tudo. E isso que tu traz, Lidia, acho que é bem verdade, no sentido de que a hora que tu começa a ler, estudar, a pensar sobre a tua prática, tu vai vendo, tipo, gente, olha o que eu fiz. E hoje mesmo, a cada grupo de estudo, tu vai lendo, tu pensa, putz, olha só o que eu fiz hoje com essa criança, né? Ah, não devia ter feito isso, ou devia ter feito, né? Ou devia ter incentivado tal coisa que ela fez. Mas daqui a pouco, esse é o processo que é o, digamos, saudável, entre aspas, porque eu estou constantemente olhando para a minha prática e vendo como é que eu posso ser melhor amanhã, como é que eu posso melhorar. Ah, isso foi bom hoje, vou tentar repetir amanhã, porque né, se a gente está entendendo que essa criança, ela está... Ai, meu Deus. Eu tô te Vocês estão ouvindo, me ouvindo Bernardo. ainda? Uhum. É que vocês pararam para mim. Não, mas eu tô te ouvindo normal e tô te vendo normal. Tá. Então, esse se questionar e olhar a nossa prática, ver as coisas boas e coisas ruins, me dá muito medo. E que ninguém fala para a gente, eu acho isso, eu, né, fala assim, ali na página 64, ali no meio do primeiro parágrafo. A paternidade e maternidade não é um modo de ser, mas um tornar-se. O mesmo poderíamos acrescentar, vale para ser um educador. Né, e eu fui do PIBID, da Educação Física, e daí a professora um dia, né, na reunião do PIBID, disse isso: só, pessoal, a formação, né, da universidade vai dar a base para vocês, mas não é ela que vai tornar o profissional que vocês vão ser, vai ser o dia a dia de vocês, a prática de vocês. E quando ela falou, eu fiquei tipo, fiquei meio triste, né? Pensei que eu ia ficar ali, eu fiquei 7 anos, né? Ia ficar o tempo que eu ia ficar na universidade, e depois, ok, sou professor, carimbado, acabou, tenho certificado lá, diploma, mas não, aquilo ali te dá a base para tu pensar agora na tua prática, né? E quanto mais a gente vai estudando, a cada grupo de estudo que a gente vai vendo, tipo, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso, mas é um potencial que se pode ter, né? E aquilo que a Letícia falou na função, né, que às vezes as pessoas acham que, vou para a educação infantil porque é mais fácil, é porque a gente entende esse ser humano pequeno como não um indivíduo de direito ainda, né? Lógico que é mais fácil, né? Se ele estiver chorando, eu tiro ele de um lugar, coloco no outro, eu dou uma mamadeira, eu ponho no andador, no bercinho, no... Enfim, coloca algum objeto lá, a criança para de chorar, acabou. Não entende as potencialidades que tem esse pequeno ser tem, e né, todas as questões que estão envolvidas nesse cuidado, nesse educar, né?
Eu acho também que se a gente entendesse a relevância do nosso trabalho a nível de investimento em futuro, talvez a gente fosse mais cuidadoso, né? Mas eu vejo que além da gente não compreender as questões todas que envolvem o nosso trabalho, a nível de formação, a nível de professorado e tudo mais, a gente não entende isso. Então, como é que a gente vai julgar que o papel de uma pessoa que trabalha com um bebê ele tem tanto ou mais relevância? Tem inclusive textos que falam disso, né? Que a escola de educação infantil ela é mais importante que a faculdade. Porque quando tu é adulto, tu já tá comprometido e formado e composto enquanto ser humano, né? E quando tu é criança, não. A escola, muitas vezes, é a oportunidade que a criança tem de experimentar o mundo. Eu até comentei outro dia que a escola é o único lugar social e de direito da criança, né? Porque todo o resto não é da criança. O hospital não é da criança, a casa não é da criança, o ônibus não é da criança, mas a escola é da criança. Só que a gente está ali no lugar que é dela e quer se ocupar como donos, né? E esquece que tudo que se faz é pelas crianças, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem que engolir aquele sapo ou tomar uma atitude que muitas vezes é solitária, eu sempre busco pensar, bom, eu estou fazendo isso pelas crianças, né? Esse movimento é necessário por elas. E aí, aos pouquinhos, a gente vai mudando isso também. E desde isso que tu fala, me lembrou a função de como que a gente... Não, tu falou do hospital, né? O hospital, né, tem o hospital da criança e do adolescente, por exemplo. E às vezes o olhar que a gente vai ter para essa criança na educação infantil vai ser de uma coisa, né? O primeiro grupo que a gente fez falou sobre a função das crianças do... Como é que é a cidade aquela mesmo, Leite? Os órfãos Da Romênia. Esse é da até um Romênia. vídeo que a gente pode recuperar para o pessoal assistir, né? Quem não... Isso. A gente postou esse documentário legendado lá no canal do YouTube do Meu Pequeno Baobá. E a gente, né, vocês podem acessar, a gente manda o link depois, porque mostra isso de que teve um governo que buscou que as mulheres e as famílias tivessem muitas crianças, e acabou que depois várias dessas crianças ficaram órfãs. Então, as escolas viraram hospitais, assim, porque o olhar das pessoas que trabalhavam era tipo, fulaninho é da X doença. Né? E não eram crianças que estavam ali e que sim, tinham algum diagnóstico, mas enfim, às vezes o olhar que a gente vai ter para essa criança na nossa escola vai ser de uma criança taxada e sem ver as potencialidades que ela vai ter, né? E o quanto isso é ruim para ela, que nem a gente falou, o quanto que de oportunidade a gente vai estar negando para essa criança a hora que a gente olha ela como uma coisa, né? A gente não vê ela como um ser humano que está se desenvolvendo ainda. E aí aqui eu trouxe um recorte, porque na verdade, para a gente poder prosseguir também para o próximo capítulo, eles trazem várias falas dizendo o que realmente seria uma verdadeira participação dentro da escola, né? E daí eles vão trazendo vários pontos, os encontros, o encontro do início do ano, e vão elencando cada um. E aí eu até acho interessante a gente compartilhar dentro da sua vivência de escola, quais desses pontos que vocês enxergam também nos espaços que vocês ocupam, né? E o que tá, daqui a pouco não é citado no livro, mas vocês acham válidos e que tenha no local que vocês ocupam, né? E também o que aparece vocês gostariam que tivesse. E aí eu digo assim, mesmo eu ocupando agora um papel bem recente de coordenação, eu ainda não posso fazer grandes mudanças, né? Tem que ser uma coisa de cada vez, porque é uma escola que já é estruturada. E aí eu gostaria, uma das mudanças assim que eu acho primordiais era dos professores conversarem com as famílias antes do ingresso das crianças na escola, né? Que eles tivessem a oportunidade de sentar com essa família, perguntar sobre a criança, contar sobre como que se trabalha na escola. E eu até falei já num outro espaço que eu trabalhei,
que mesmo quando é uma visita, né, que pelo menos no ambiente que vai ser ocupado por aquela criança, pela sala referência, o professor pudesse apresentar aquele espaço, né? Olha, aqui é a nossa sala, é aqui que a gente faz isso, não sei o quê, e não uma outra pessoa de fora que não participa daquele cotidiano falar em nome daquele educador que está ali muitas vezes presente, né? Não sei se vocês querem também trazer contribuições. É porque a gente acha interessante falar isso porque para começar a pensar como é que acontece lá, como é que acontecia lá, né? E pensar como é que acontece na nossa realidade. E ver assim, isso aqui seria interessante que acontecesse também, mas daqui a pouco dentro da nossa prática isso tal coisa não funcionaria. E eu acho que, né, o Régio seja uma inspiração e não assim, porque lá acontece reunião com especialista, a gente vai ter que fazer com reunião de especialista. Mas daqui a pouco, se na nossa realidade não faz sentido, a gente só pegar uma coisa importada vai ser tão agressivo quanto sabe, tu tirar algo que o pessoal goste. A Letícia gostaria de falar? Tá, É, não, então, uma das experiências que nós tivemos aqui agora, nessas reuniões, uma reunião virtual, né? Então, com os horários que os pais fizeram pesquisa com os pais e eles proporam os melhores horários em pequenos grupos. Então, a pandemia, para a gente foi maravilhoso isso, porque eles tiveram a oportunidade agora de agendar, né, o pai a hora que eles querem a reunião, então a participação, assim, foi super efetiva. E uma das escolas, uma das creches, elas gostaram da experiência de conhecer a criança antes do início das aulas. Então, fazer a apresentação do professor, da escola, fizeram um vídeo mesmo da escola, né, com toda a equipe escolar, as merendeiras, o oficial, todo o espaço para quando a criança chegasse na escola, ainda mais que aqui a gente ficou numa incerteza de qual data voltar, então eles fizeram tudo programado. E assim, deu super certo, porque quando as crianças retornaram, e olha que nós fizemos isso em março, a primeira reunião de pais, né? Começou a ter as aulas online, e eles só foram para o presencial agora em maio. Então a criança chegou na escola que ela já conhecia a escola, já conhecia a professora, o tempo de adaptação assim foi super curto, mas é uma escola que trabalha com a família. A coordenadora também estava fazendo um encontro mensal com eles para debater alguns assuntos sobre alimentação, sobre o desfraude, né, sobre violência. Então, assim, cada mês ela fez sobre um assunto, à noite, fora do horário da escola, sem compromisso. Uma roda de conversa mesmo com os pais. E eles foram se apropriando, assim, dos conhecimentos, né, dessa participação da escola. Então, eu até essa outra escola que eu tenho, que eu coordeno 2 creches. Então, uma não tem vínculo nenhum com família nenhuma, as famílias não participam, enquanto a outra, sim, as famílias são super participativas, a coordenadora conhece o nome de todos, qualquer um que você chegar, perguntar o nome da criança, da mãe, do pai, do irmão, ela conhece, né? Então, a gente sente até segurança num trabalho desse, e você vê que tem um resultado. E esse primeiro encontro aí, elas já colocaram até no projeto político-pedagógico desse ano. E assim, foi muito certo e eles querem adotar aí para mais para frente também, né? Para fazer esse encontro primeiro com a família antes de começar a aula. E isso que tu traz, Letícia, é bem interessante, para justamente isso, tá? A escola viu que funcionou, então vamos colocar como uma prática né, constante nossa, não assim, a gente fez hoje, né, ou agora por causa da pandemia, mas tá, se isso é uma coisa positiva, por que a gente não vai colocar isso como uma prática da escola, né? De que deu certo, então vamos continuar, de que a gente conversou já, uma das coisas positivas, se dá para se dizer, na pandemia, que até a gente postou um vídeo hoje e ontem sobre essa questão, foi a gente poder ver o ambiente online como um potencializador disso, né? De se antes a gente via assim,
só o presencial é importante, tá, o presencial também é importante, mas daqui a pouco reuniões com os pais, essas mensais, iam ser muito importantes. E assim, e eu acho que as pessoas não podem se desestimular. Na primeira vão aparecer poucos, agora na segunda vão ter visto que funcionou, sabe? Esse é um movimento. Não tem como assim fazer uma reunião, só vieram 2 pais, então não vão fazer mais. Né? Se tu quer uma mudança verdadeira, então tem que ser um processo, né? E o quanto que a gestão de escola tá afim, né? E tu, enquanto gestora, então é legal que tu realmente consegue ver na prática, né? Como 2 escolas que abordam diferente essa relação com a família conseguem ter benefício disso, né? Não sei se tu queria falar, Bruna. Sim, eu queria contar uma história, rapidinho. Quando eu tinha 5 anos, eu estudava numa escola municipal, que ela existe até hoje, de Porto Alegre, que é a Cantinho Amigo, que fica ali na Érico Veríssimo. E teve uma oficina com os pais. Eu lembro, eu tinha 5 anos, eu me lembro direitinho, que ia ter um dia que os pais iam ir na escola e cada pai ou mãe ia ensinar um jogo, uma brincadeira. E a minha mãe ia ensinar 5 Marias. E ela ficou treinando em casa porque ela não sabia 5 Marias. Foi o que ela sorteou, ela não sabia jogar 5 Marias. E ela foi na escola e, nossa, eu, enquanto criança, me lembro como isso é significativo. Porque inicialmente é estranho, pai na escola, mãe na escola, como assim? Aqui é o meu lugar, mas eles estão aqui, eles estão presentes. Isso é tão importante, a família está presente. Então, eu acho que assim, oficinas é uma coisa muito importante, porque é quando a família está ativa sob supervisão de um educador, mas está ativa com a criança e a criança está sentindo que está trazendo essa família para a escola. E isso é muito importante, muito significativo. Eu acho também que eu ainda não sou professora formada, mas como eu trabalhava como educadora assistente, a minha experiência é que eu acho que essas entrevistas que tem com as famílias, a entrevista com a família, com a coordenadora, às vezes com a psicóloga da escola, mas realmente, como a Leide falou, nunca é com a professora e com o educador, que vão estar realmente ali todos os dias com a criança, que vão cuidar. Por exemplo, eu, enquanto educadora, que eu tive muitas experiências, uma das experiências que eu tive era que a criança tinha uma alergia e eu não sabia porque ninguém me falou. Eu não falei com a mãe, então ela não me falou, porque ela falou para a coordenação e eu não sabia que ele tinha alergia a mamão. E depois, quando eu descobri, foi ele comendo o mamão. E foi muito ruim. Eu me senti muito mal. Mas eu não sabia, eu não tinha como saber. Depois eu acabei conversando com a família me explicou tudo, ele tinha várias alergias. Eu me lembro, assim, que cada vez que chegava uma estagiária ou uma educadora nova, eu tinha que dizer cada alergia que cada aluno tinha ou se tinha uma restrição alimentar. E eu lembrava porque isso me assustava muito. Então eu dizia, esse é APLV, esse é intolerante à lactose, esse tem alergia a mamão, esse não come grãos. E eu ficava dizendo porque e ninguém passa isso pra gente, sabe? É uma coisa tão boba, mas ao mesmo tempo tão importante que a pessoa tem que nos avisar, sabe? Se a criança tem algum problema familiar. Por exemplo, tem também situações que essa situação não é minha, é de uma tutora minha da faculdade, que ela tinha uma família que o pai não podia buscar a criança por ordem judicial. E ela não sabia, ela entregou para o pai. E aí? Ninguém avisou. Aí tem essas situações, sabe? Então, esse estreitamento de relação com a família é muito importante, até para o cuidado da criança e para o respeito à criança, sabe? Porque ela não é uma mercadoria, a gente tem que respeitar ela, sabe? A gente tem que entender o histórico dessa criança para poder ter uma aprendizagem melhor, sabe? Para poder ir onde precisa, para poder ser um ativo, o educar, entendeu? Acho isso importante. Isso que tu traz, Bruna, eu acho que o texto também traz em vários momentos isso da comunicação, né? Que o diálogo, para ser potente, ele também tem que ser uma coisa que todos estão na mesma linha. Eu também, já aconteceu de eu receber uma criança na adaptação e eu ir falar para a avó bem faceira, ela comeu banana, e a avó, mas ela é alérgica à banana. Só que ninguém tinha me dito. Graças a Deus não aconteceu nada com a criança, não teve nenhuma ela não era uma reação intensa, mas ela comeu banana no primeiro dia que ela lanchou na escola.
e ninguém me disse que ela não podia comer banana, né? E aí eu fiquei pensando nesse paralelo, né, do professor ter que dar conta de tantas coisas, né, que a gente fala tanto em carga mental na maternidade, mas e a carga mental de ser professor, né? Porque a gente tem que dar conta de atender as crianças, de saber a alergia de todos, de saber quem é que pode usar lenço umedecido, quem é que tem que usar algodão molhado, quem é que pode comer grão, quem é que não pode, quem é que pode se sujar na areia, quem não pode, né? Tantas coisas que a gente tem que dar conta. Ah, quem tem alergia a leite não pode brincar com balão porque o pó do balão tem não sei o quê. Olha quantas coisas a gente tem que estar sempre pensando, fora a parte burocrática de ser professor, do planejamento, da documentação, do registro, da caderno de chamada, né? Então, olha a carga que tem. E aí dizer que a gente não faz nada, ou que a gente passa o dia brincando e cantando, porque uma coisa que também eu tenho um ranço, é quando a família diz assim, eu também queria estar aqui o dia inteiro brincando. Então vem, fica aqui no meu lugar, vamos trocar um dia para ver como é, né? E o adulto acha que brincar é fácil, né? O brincar com a criança e não só dizer o que a criança tem que fazer, o certo ou o errado, né? Mas a Bruna trouxe a questão, né, de ela enquanto educadora na parte da reunião. Eu também, eu iniciei na escola que eu trabalho hoje como educador e me incomodava, assim, vai ter reunião com o pai e a mãe da fulaninha. Daí, depois, tipo, né, eu só professora e era só professora. Daí eu ficava ali, sabe, tipo, eu não fico tanto. Eu, enquanto educador, passava mais horas do dia com a criança do que a professora. E lógico, não estou dizendo que o meu olhar para a criança era o mesmo que a professora, mas ele existia ali, né? Não tem como tirar o meu olhar enquanto educador ali para essa criança. E daí parecia que não era tão importante, né? De que a própria questão de educador ser um nível médio já demonstra que tá, ok, é uma atividade mais mecânica, assim, digamos, do educador assistente, né? Sendo que poderia ser muito mais acolhedora. Só que, né, como é que a gente vai exigir que essa pessoa tenha esse olhar acolhedor, mais humanizado para a criança, se não é oferecido na formação dela e no próprio salário que ela recebe, né? E que eu acho que, especialmente no primeiro capítulo, ele coloca a questão do trabalhador como chave. Então, né, como é que a gente vai exigir esse olhar acolhedor, mais humanizado da criança, se não se tem isso para o próprio trabalhador, né? E o cara quer Bernardo, ai, desculpa. Não, pode. Isso aí não é. O Bernardo fala em educador, quando ele era educador. Quando você fala educador, são as pessoas que não são formadas, que auxiliam na sala, são como auxiliares, porque aqui na cidade nós temos 2 professores e um auxiliar em cada sala, né? Vocês também são assim? Não tem auxiliar, vocês são educadores? Depende, mas o que geralmente se tem é o professor ou a professora, né, de formada em pedagogia, e daí, dependendo do número de crianças, uma pessoa auxiliar, né? Aqui, né, depende da nomenclatura, às vezes é educador assistente, profissional de apoio, mas essa profissão, né, esse trabalhador é nível médio, né, faz o ensino médio e faz um curso, assim. É que também aqui, Letícia, as escolas privadas do Rio Grande do Sul, principalmente de Porto Alegre, região metropolitana, eles têm uma certa autonomia na nomenclatura. Então, tem o professor e professor, mas o profissional de apoio do professor tem escolas que chamam de auxiliar, outras que chamam de técnico de desenvolvimento infantil, outras que chamam de educador assistente, que é o caso da escola que eu trabalhava com o Bernardo, outras chamam de monitor. Então, não tem assim mas basicamente é o professor que é capacitado a nível de pedagogia, licenciatura, e o profissional de apoio, que em Porto Alegre a exigência é um curso de educador assistente. Você tem que ter o nível médio e fazer esse curso que te capacita para cuidar, né? Acho que é basicamente isso. Mas o que eu ia trazer é uma contribuição, assim, que a escola que eu mais tenho crítica da minha experiência, por ser a escola mais tradicional, também é uma das escolas que mais se aproxima em alguns pontos da abordagem de Régio, que parece contraditório.
Porque, por exemplo, nessa escola, o professor e o educador faziam a entrevista com os pais antes da criança iniciar. Como era uma escola elitizada, né, com muitos pais com nível superior, praticamente todos, nós tínhamos as reuniões de especialistas, por exemplo, a mãe é dentista. Então, ela vinha e fazia uma formação para todos os pais, falando sobre a odontopediatria. Outro pai era pneumo, aí vinha então tinha também esse movimento. Aí quando era dia de alguma coisa, dia das mães, dia dos pais, dia dos avós, esses que eram os contemplados, vamos dizer assim, na data, eles organizavam oficinas para proporcionar com as crianças e as outras famílias. Então vejam que ao mesmo tempo que a escola era estritamente tradicional, ela fazia movimentos que também eram de aproximação dessas famílias, né? Então, até da gente pensar. E aí eu digo assim, não precisa ser uma mãe dentista, né? Daqui a pouco eu tenho aquela pessoa que trabalha com artesanato, ela pode vir na escola e falar sobre isso. Tem aquele pai que é pedreiro, olha quanto conhecimento tem em volta disso. E as crianças são fascinadas, né? Então, da gente também incluir esse profissional que é habilitado e que trabalha diariamente com isso nas oficinas, nas reuniões, na participação ativa na escola. Isso, e todo mundo tem algo a contribuir, a falar na escola, a ensinar, né? A questão é se a escola vai dar esse espaço, né? Tipo, só venham pais, a gente quer que vocês participem, que vocês né, contemplem o que vocês sabem. É até uma coisa que foi falado no livro, na Diário de Acolhimento, assim, que o pai e a mãe, na adaptação da criança, tem uma sala que esse pai vai fazer, né? Vai fazer uma coisa, não vai ficar só ali sentado olhando a criança enquanto a criança brinca. Não, tipo, vai produzir, né? Vai estar ali interagindo com esse espaço que também é dele, né? Esse é um livro, inclusive, não é porque a gente já propôs no grupo de estudos, mas eu acho que é um livro que vale muito a pena a leitura. Ele se chama Diário de Acolhimento na Escola da Infância. Porque ele traz muitas questões que são do chão da escola lá da Itália e que a gente pode e que são possíveis de se fazer aqui, né? E isso que o Bernardo traz, eles falam assim, se a criança ela está em adaptação e ela está nervosa e ela vê que o pai e a mãe estão ali no ócio também nervosos olhando para ela vai se sentir mais insegura ainda. Agora, se eu, enquanto mãe, durante o período de adaptação do meu filho, eu estou em um local que é capacitado para me receber, fazendo, por exemplo, estou confeccionando aqui um travesseirinho para ele usar quando ele sentir saudade. Aí ele pode vir ali e perguntar para mim, mãe, o que tá fazendo? Eu, tô fazendo um travesseirinho que eu vou deixar para ti, quando eu não tiver, tu pega ele. Então, a criança entender que a família tem um lugar para estar e que a família está ali também participando da adaptação, né? Então, fica essa indicação para vocês. Não, porque às Não sei vezes... se alguém quer mais. Oi? Não, porque é só um comentário de que às vezes isso, a adaptação tá ok, esse 1, 2, 3 dias que o pai e a mãe estão na escola e depois sai daqui. Né? Isso devia ser um movimento contrário, tá ok, agora tu entendeu como é que a escola funciona? Como é que tu pode entrar aqui? Que horário? Enfim, entendendo a nossa realidade, né? A nossa realidade acaba que os pais colocam as crianças de manhã na escola e vão pegar no final do dia, porque eles também estão cansados do trabalho, nós trabalhamos o dia inteiro. Então, é toda uma sociedade, uma cultura que está envolvendo como essa escola funciona. Né? Eu não sei se mais alguém quer trazer algum ponto do primeiro capítulo ou se a gente segue para o próximo. Não? Então, vamos para o capítulo Participação como Comunicação, que aí vem a questão de avisar os professores que a criança tem alergia. Por exemplo. Daí aqui eu quis trazer só um recorte de várias coisas que foram ditas no texto, que são como se fosse uma definição do nido, né, dessa escola da primeira infância. Que basicamente o nido seria uma mentalidade, né, uma forma de pensar, e que ele é constituído pelos espaços, pelos cronogramas, o planejamento, as horas de trabalho. Eu acho muito importante isso, que o livro sempre faz essa relação do trabalho, né?
que a escola é, sim, um local também do trabalho. E aí destaca as sessões de desenvolvimento profissional, que seriam as formações, e o debate cultural e político. Então, em nenhum momento, essa leitura que a gente está fazendo juntos, ela se isenta. Ela é sempre uma leitura posicionada e potente, assim como deveria ser também a nossa reflexão. Sempre uma reflexão que tem uma decisão e que tem um posicionamento. E isso que o texto coloca das horas de trabalho, né? Pode pensar isso, de que como é que esse professor vai ter um olhar acolhedor, vai poder fazer registros significativos da vida da criança, vai produzir documentos, né, documentação pedagógica, tanto para si, né, para avaliar a criança, quanto para os pais, quanto para as próprias crianças, se for uma pessoa que tem no seu trabalho muito cansativo, né? De e voltar ao que a gente falou no início. Quem é que determina qual vai ser a relação de número de criança e número de profissional? Se não é uma pessoa que não está entendendo as necessidades que uma criança tem, ela vai colocar várias crianças em uma pessoa, né? E isso vai gerar uma sobrecarga no professor. O livro aqui, por enquanto, não traz a questão do burnout, né? Como é que esse professor, a saúde desse professor e a questão do triângulo, a família, o professor e a criança. Esse professor estressado, não tem como ele passar um olhar acolhedor para essa criança, né? E aqui eu trouxe uma citação da página 96, que diz o seguinte: não podemos analisar e criticar processos de participação sem analisar e criticar o desempenho integral do nido como um todo. A família, a criança, o educador e o administrador social adquirem um valor, uma significância e um papel que são muito diferentes. Se aceitamos esse princípio fundador como nosso ponto de partida, a administração social e a participação são partes do processo educativo, representam uma feição intrínseca da cultura e da conduta do nido. Então, para a escola, o nido enquanto escola, né? Para a escola funcionar, ela tem que considerar todos os processos, né? Mesmo que cada um esteja num âmbito, isso é a junção de todos esses que constituem e formam a escola. Né? Por isso que se fala, por exemplo, que não existe documentação solitária. Né? Não tem como o professor construir um registro potente se ele não pode compartilhar isso com seus pares. Se ele não tem tempo e se ele tem que refletir sempre sozinho. Qual é a troca que isso vai ter para o retorno no meu trabalho enquanto professor, se eu faço retorno só para mim, né? O meu diálogo é solitário. Então, da gente pensar nesse processo, né? Até mesmo quando a gente escolhe demonstrar uma coisa para a família, para externalizar, a gente muitas vezes não prepara essa família. E aí passa que ela nem percebe aquele trabalho que está sendo compartilhado, né? Então, trouxe isso porque eu acho que, de certa forma, também faz uma reflexão sobre trabalhar junto. E só uma coisa, isso tu fala da questão de pensar em todo mundo, só agora tem várias escolas que estão retomando as aulas presenciais e daí se fala muito sobre a questão do acolhimento à criança, né? Como é que a gente vai organizar esse espaço, o ambiente e tudo mais, mas é difícil a gente ouvir sobre o acolhimento do professor, né? Esse professor também ficou desamparado, vários meses tendo que aprendendo a lidar com várias ferramentas que não se conhecia antes. O seu medo, ao mesmo tempo que tinha vontade de voltar, tinha receio, né? Como é a questão do acolhimento para esse professor? Será que está sendo pensada ou é só da criança, né? E a gente viu já, se não for pensado o professor, vai ser um trabalho que vai ser deficitário para a criança também, né? E tem uma passagem na página 95, tem duas partes da página 95 que eu acho muito relevantes. A primeira está ali no meio daquele primeiro parágrafo grande ali, que fala de persistentes e pesados ataques lançados contra administrações públicas, a convicção latente de que os processos de participação provocam preguiça e sobrecarga no sistema.
é a perda de confiança nas instituições democráticas quando se descobre que elas são negligenciadas ou subvertidas por alguns inexplicáveis que trabalham por trás dos panos. Por que eu acho importante essa passagem? Porque eu acho que no Brasil, principalmente, a gente tem o hábito de dizer que tudo que é público é ruim, né? Que a escola pública ela é ruim, né? Que quem pode paga para ter uma educação de qualidade, sendo que isso é uma inverdade, né? Claro, tem várias escolas administradas de várias formas, mas eu já conheci e tive a experiência de participar de várias escolas públicas que tinham uma potência muito maior e melhor do que algumas escolas privadas. Então, o que a gente tem é um olhar, assim como a gente tem um olhar ruim do SUS, poucos países no mundo têm um sistema de saúde pública que fornece remédio, atendimento, ambulância, tratamento, exames, cirurgias, né? Isso não existe em outros lugares, né? Inclusive naquilo que a gente considera o ideal, os Estados Unidos não existe. Né? E aí a gente faz essa crítica, assim como a gente fala, tem que privatizar o correio. Vocês acham realmente que um sistema privado vai pegar uma canoa e atravessar um rio para entregar uma encomenda lá no Amazonas? Não vão. E se forem, vão cobrar uma fortuna para fazer isso. Então a gente se auto-sabota, né? Em termos de cidadãos. Então eu acho assim que a gente tem que sempre defender a educação pública, mesmo que a gente não ocupe o lugar da educação pública. Eu não ocupo, mas eu sempre defendo e gostaria de ocupar, porque eu acho que o meu trabalho ele seria muito mais potente se eu pudesse oferecer àqueles que não podem pagar para ter, né? Seria uma relevância muito maior. Então, acho que a gente sempre tem que ter esse cuidado de se posicionar. E aí, em seguida, no próximo parágrafo, eles fazem um comentário sobre. Deixa eu pegar aqui. Os tipos de participação nos NID seguirem de forma subserviente aqueles das escolas da infância, ou pior, aqueles estabelecidos por decretos governamentais. Então, o que eles dizem, né? Que o olhar para essa escola da primeira infância, de 0 a 3, ele não pode ser o mesmo olhar que o das crianças de 4 e 5, por exemplo. Porque os bem pequenos, eles têm especificidades, né? Eu não posso, que vem de conta com o que a gente falou lá do município que a Priscila trabalha. Eu não posso pensar que posso ter só um adulto para trabalhar com 8 bebês, porque na turma de 5 anos tem um adulto que dá conta de 20. Porque não é a mesma coisa, né? Não é esse o pensamento. Então, dessa desinformação também de quem decide. Pessoal, então são 10h03. Alguém gostaria mais de trazer algum ponto que achou relevante do texto? Esse, né, é o primeiro encontro que a gente está tendo uma leitura mais densa, assim, não sei o que vocês acharam. Eu tive alguns parágrafos, eu li, assim, e daí quando chegava no final e entendia qual era o ponto que queria ser chegado, eu lia de novo, porque assim, é bem denso, assim, mas por isso que a gente organizou ele em 9 encontros, porque, né, a gente poderia botar 3 capítulos ou 4 num, mas a gente sabia que a gente ia perder muita coisa, então, né, são leituras densas e também debates, conversas que a gente sempre entende que a gente pode ter várias trocas, né? Alguém? Não? Então, né, vamos encerrando o encontro. A gente sempre fala, né, aqui nos encontros do Baobá, que a nossa proposta nunca é dizer assim, pessoal, o livro falou disso, é isso, esse é o resumo do livro, tchau. Não, muitas vezes sair com mais perguntas do que a gente entrou, né? Porque a gente vai começando a ver a realidade de uma forma mais crítica, né? Então, amanhã vai ser enviado o vídeo para vocês e nos encontramos. Eu Isso, até queria então. só trazer uma observação, Bernardo, que no final do capítulo 2, o Bernardo fez uma referência, e eu acho que é bem verdade, na página 101, no último parágrafo, eles dizem o seguinte:
Ao descobrir aspectos em comum, o prazer de falar e ouvir, ao perceber que se sabe mais do que se imaginou, ao compreender que não se é melhor nem pior do que os outros, e aí se segue, né? Mas aí a gente faz uma referência disso com esses momentos que a gente está propondo, né? Muitas vezes a gente acha que não é apto, ou que não sabe, ou que não tem conhecimento suficiente, mas aí quando a gente se propõe a estudar coletivamente, como a gente faz agora, a gente percebe que todos nós temos potencial e saberes que são válidos e que são ricos, né? Assim como a pessoa, eu já vi muita gente dizendo, nossa, mas isso que tu tem é uma riqueza, porque aqui não tem livros, né? Então, de pensar nesse lugar que a gente está ocupando e nesse privilégio que a gente está tendo de poder, numa terça-feira à noite, às 10h e pouca da noite, conversar e trocar sobre educação. Mas acho que era isso, então, gente. Até breve. Até, nos encontramos terça que vem, então. Tchau, 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 pessoal. boa noite. Tchau, gente. Boa noite.